Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Basear a sua rotina e seu ritmo de vida a partir da mudança das estações do ano ou das fases de luz e sombra do dia soa até meio pré-tecnológico, né? Tem mais de século que a gente vive num tempo inventado pelo homem, não aquele da natureza, vamos dizer assim. Então, por que será que esse tema tem voltado com tudo, né? O Tchau Bela dessa semana vai aproveitar a nossa ressaca generalizada pós-carnaval para falar como melhorar o metabolismo do corpo e como conseguir reduzir os níveis de estresse e cansaço a partir de ensinos e descobertas sobre o ciclo circadiano. Então fica aqui com a gente que a gente vai falar desse assunto por vários ângulos. Eu sou Isa Deson, sou pesquisadora de tendências e fundadora da Deson. Eu sou Vânia Goy, jornalista, fundadora do Belezinha. Já tô aqui 24/7 para falar desse assunto. Enfim, 24 de julho, na verdade, foi a data escolhida no ano passado para acontecer o Circadian Awareness Day nos Estados Unidos, um evento que reuniu dois grandes especialistas desse tema, o Stephen Lockley, que é um pesquisador de Harvard, e o Mike Bayer-Clausen, que é CEO de uma empresa chamada Time Shifter, que já dá uma pista, né, do que a gente vai falar aqui, porque eles estudam como é que o nosso corpo se comporta seguindo o relógio circadiano para criar inovações nas áreas de saúde, de sono, de bem-estar. Eles dois fizeram parte de um debate nesse evento e concordam ao dizer que a gente deveria priorizar o nosso relógio interno em detrimento ao relógio criado pela humanidade e que, por mais que tenha séculos, como você falou, já mudou demais, né? Acho que nos últimos 10 anos a gente já se ferrou e mudou completamente a nossa relação com o tempo a partir da tecnologia, né? Tem um tempo que a gente fala sobre esse desejo de retornar, né, um pouco. De retornar a um relógio mais ligado a estações, a horários do dia, à luz do sol e tudo mais. E aí só foi em julho de 2022, provavelmente por causa do Awareness Day, que a gente finalmente teve, assim, um sinal de que a coisa estava, de fato, voltando a ser pauta relevante, que foi aquela capa da New York Times que a gente viu, que é ótima, inclusive tem um reloginho na língua, como se a gente estivesse justamente precisando entender, internalizar a noção de tempo. E ali teve um monte de reportagens sobre os avanços científicos que estão tentando entender como é que a gente, na verdade, é naturalmente sincronizado, né, com ritmos e ciclos do dia, para além desse relógio de 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e, enfim, 5 minutos de vida pessoal, porque o tempo está cada vez mais curto. A reportagem, ela fala um pouco sobre essa ciência circadiana, então a gente está saindo um pouco dessa noção só do que pode parecer um pouco hippie, um pouco de estilo de vida rural e voltar a uma ideia mais científica. E a gente tem emendado isso em alguns fatos curiosos para entender por que esse assunto é tão interessante, né? Os nossos órgãos internos possuem um relógio próprio, você sabia disso? Essa eu não sabia. Não, a gente descobriu nessa pesquisa, né? Que está ligado no sistema neurológico, esse relógio dos seus órgãos, que responde de forma diferente a cada período da luz do dia. Então, eles acionam e produzem hormônios e substâncias diferentes dependendo da luz do dia. E é desde 1972 que cientistas descobriram que esse ciclo circadiano é mediado por uma área do hipotálamo do cérebro. Todos esses estudos e até essa tendência que a gente vem falando tem nome, chama cronobiologia, que é o campo científico que anda estudando a relação e a organização temporal dos seres vivos. E quando a gente fala seres vivos, a gente não está falando só de seres humanos. Um dos exemplos mais legais, recentes, é de 2017, quando o prêmio Nobel foi dado a 3 pesquisadores americanos, o Jeffrey Hall, Michael Rosbath e Michael Young, que descobriram como o ciclo das plantas e animais, inclusive a gente, está relacionado com as rotações do planeta Terra. Então, a gente não está livre de fazer parte desse sistema, né? Não, e esse... O que a gente acharia? Que é só pôr o despertador no celular e você vai se adaptar, não é mesmo? A Terra está girando, Brasil. E eu amo quem tira a gente do mundo animal também, eu acho bom. É. Gente, esse episódio é uma surra de estudos, tá? Porque como
é muito profundo o quanto isso afeta e quantos os fatores externos que envolvem essa cronobiologia, o seu relacionamento com o seu relógio interno. A gente, assim, vem de estudo. Então, segundo a Universidade de Massachusetts, cada célula do corpo, eu falei do órgão, mas eles dizem que cada célula do corpo tem o próprio ciclo circadiano. E aí temos que falar aqui dos 3 fatores que mais alteram o nosso relógio biológico, né? Porque a gente fica botando a culpa em tudo que é externo. Então, Sim. assim, quais são os 3 fatores que realmente alteram? Tem uma coisa que é a mutação de algum dos nossos genes. E aí isso fora de controle, Sim. né? Isso depende de muitas outras coisas. E isso pode influenciar, sim, um ritmo interno do nosso organismo. O segundo é o jet lag, ou os efeitos do fuso horário, que a gente vai falar mais e mais nesse episódio sobre isso. Os turnos de trabalho invertido, então eu senti muito isso, porque eu trabalhava, quando eu fazia vitrine, eu trabalhava de noite, vivia, né, dormia de dia. Invertida, então, né? Realmente isso afeta muito. E a maldita luz dos aparelhos eletrônicos durante a noite. Todos eles, gente. Televisão, o celular, o reloginho, o ar-condicionado, qualquer um que você tiver, ou todos juntos. Essa perspectiva macro da nossa relação com despertar e repousar é super importante, porque ela tem muito impacto na saúde. Então, se a gente não está regulado direitinho, as alterações podem causar doenças cardiovasculares, câncer, uma constante frequência de infecções, um maior risco de sofrer acidentes, entre outras coisas. A parte boa da gente estar mapeando, estudando e tendo contato com novas descobertas é que também surgem novas chances de cura, do desenvolvimento de novos tratamentos, inclusive associados a outros métodos, né, que não necessariamente medicamentosos, mas a regular a nossa vida dentro desse ciclo natural. Porque inclusive como uma pesquisa que foi publicada na Nature.com, existe aí uma ligação meio que escondida entre a entropia circadiana e a questão de saúde mental, né, que é um tema que está cada vez mais sendo debatido. E nesse artigo, os pesquisadores da Universidade da Califórnia divulgaram que o nosso relógio interno está associado ao crescimento celular, ao funcionamento correto do nosso metabolismo e, inclusive, a chances ou não de desenvolvimento ou progressão de tumores. Eles também atestaram que esse relógio interno tem tudo a ver com condições psiquiátricas como esquizofrenia, ansiedade, autismo e tudo isso que também pode ser consequência ou agravado pela essa disrupção do nosso sistema circadiano. Se você se interessou pelo assunto, tem vontade de se aprofundar, recomendo 2 livros que foram escritos por especialistas indianos, o que nos faz relacionar o assunto um pouco com a Ayurveda, que tem tudo a ver com respeitar ciclos naturais. Então, o The Circadian Code, que é do pesquisador Dr. Panda, e o Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, que saiu em 2020, é do Dr. Surras, que fala de relógio circadiano, e esse está entre os best-sellers quando a gente pensa na prateleira ali de bem-estar. Ambos falam dos benefícios da gente aprender a viver seguindo os ritmos mais naturais do corpo e da natureza e sugerem pequenas mudanças que podem nos ajudar a prevenir e até reverter doenças como diabetes, câncer. Eles também falam sobre microbioma, um tema que a gente abordou recentemente no episódio sobre saúde intestinal. Enfim, acho que esse é um bom caminho para você começar a pensar aonde que você está alinhada, né? Se é no tempo que a gente criou e que não para, super acelerado, ou se a gente consegue mudar umas coisinhas para se sentir melhor, né? Para além dos biorritmos dos órgãos e do corpo e das células que a gente falou até aqui, tem também uma linha de pensamento muito interessante que defende que os nossos hábitos e rotinas deveriam estar mais conectados às estações do ano, por mais vagas que elas estejam se tornando. Não, isso é pura bruxaria. Não, fora o fato que, assim, só a gente pensar nos alimentos sazonais, né? A gente tem vontade. Eu tava discutindo isso esse final de semana. Eu tô só comendo comida fria desde janeiro, porque quando chega o calor eu preciso comer comidas frescas, comidas que refresquem de dentro. E a gente faz o quê? Você quer comer salada o ano inteiro. Amor, não dá, gente. Não é o mesmo o ano inteiro. Você precisa de uma comida mais confortável, mais quentinha para aquecer o corpo no inverno. Precisamos ficar ligada nisso, Pensa nas raízes, tudo isso. Por que a época do ano vem a ser, então, as épocas mais frias, geralmente, né? Então, tudo isso é muito importante. E aí tem só pra né, corroborar aqui que a senhora falou da bruxaria. Então, assim, não é bruxaria, a Wired, revista mais tech nerd possível, já em 2019,
teve uma matéria pela Lori Clark que investigava a ciência que defende que a gente deveria trabalhar por menos horas durante o inverno. Comer mais carbo e trabalhar menos no inverno. É isso que a gente quer. Por quê? Porque tem menos luz natural. E isso interfere na nossa proteção do corpo e também contribui para o esgotamento mental, porque você não se... Né, é a famosa fotossíntese, você está fazendo menos fotossíntese. Né? Então, impacta o humor, impacta a saúde mental. Tudo isso, tá? Essa matéria é com dados e estatísticas, não é um achismo e não é só bruxaria. Então, não é. É só a gente pensar que o inverno é a época do ano que tem mais depressão, mais tristeza, mais melancolia, naturalmente. Até seu humor muda, né? Exato. Tem um livro também muito fofo que chama Wintering, de 2020. Invernando, da Catherine May. Ela conta como ela descobriu a doença de Crohn. Mas o livro é meio sobre ensinar a abraçar o nosso próprio inverno. Então, uma jornada para descobrir como o frio e as sombras também podem nos ajudar a descansar. Então, acho que isso é super importante quando a gente fala de uma sociedade muito performática, que quer trabalhar, que quer viver, que quer estar sempre muito bem, quer estar sempre no auge. Isso não vai acontecer porque não acontece com a natureza, né? Porque seria diferente conosco, né? Exato. Tem mais fatos curiosos, porque a luz natural virou tipo uma grande gaveta desse tema, né? Sim. Então, a gente pegou um estudo da NHLBI, que na verdade é um Instituto Americano do Coração, Pulmão e Sangue, que foi publicado na revista Sleep, de sono, justamente em 2022, que fala que adultos entre 63 anos e 84 anos, expostos a quantidades moderadas de luz ambiente durante a hora de dormir, tinham mais probabilidade de desenvolver todos os fatores que elevam o risco de doença cardíaca. Ou seja, parou para pensar que a luz também impacta esse tipo de coisa, é muito interessante, né? Não, eu acho que é muito óbvio para a gente que vive num país ensolarado como o Brasil e tropical. Parte, acho que da nossa radiância e energia tem também a ver com esses fatores naturais. A luz matinal, inclusive, é super importante. Não sou eu que estou dizendo isso. É um professor de genética humana, o Steve Jones, da Universidade College London, que fica no Reino Unido, numa matéria para a BBC. Então, toma seu solzinho de manhã, tipo o que os cachorros fazem quando acordam, né? E esses ritmos biológicos, eles afetam, inclusive, as horas que a gente come, né? Então, a alimentação irregular, com horários totalmente loucos, também está ligado a uma série de doenças metabólicas, cardiológicas, aumentos de peso e o nosso humor, que é o que mais interessa pra gente Sim. aqui. Isso veio de uma reportagem do portal The Conversation, de 2022, em que os cientistas desse artigo defendem que as refeições sejam feitas numa janela de 4 a 10 horas por dia. Ou seja, não cola o jejum intermitente De 12 horas. Com quem tá querendo seguir essa filosofia, o que pra mim é um grande alívio, porque se eu ficar mais de 5 horas sem comer, eu já viro um bicho. Taurina, gente. A gente nunca falou sobre o nosso mapa astral no Tchau Bela, mas já entrego. Entrega geminiana. Enfim, o ritmo circadiano, para além da nossa disposição ligada à luz, ou de como a gente pode ser mais saudável, se alimentando nos horários certos, também está conectado à dor e à sensibilidade. Em setembro do ano passado, os pesquisadores da Universidade Clos-Bernard-Lyon publicaram um artigo na revista Brain, falando que as pessoas que sofrem de dor sentem mais impacto delas à noite. Isso pode estar ligado ao ritmo circadiano, porque os investigadores reuniram 12 voluntários do sexo masculino sem histórico de problemas com sono e descobriram que a tolerância à dor era menor no período das 3 às 4 da manhã e maior durante a tarde. Então isso é uma coisa boa, né? Precisa fazer uma cirurgia, vai fazer uma tatuagem. É dolorido? Não marca na parte da noite. Mesmo que o seu horário comercial só permita que você faça coisas fora do trabalho, tenta marcar uma tatuagenzinha no meio do dia, né? Não, e é óbvio que a gente sabe que, para além da tatuagem, a gente já vive numa loucura do dia a dia, com 1001 tarefas. É muito complexo lutar contra esse tempo inventado pelo homem. A gente tem que pensar sobre isso. O tempo dos chefes é puxado, gente. Mas já existem alguns programas e experiências que tentam, né, colocar a gente numa rotina mais saudável, menos frenética, dar uma calmadinha. E a gente trouxe aqui uma série de coisas para inspirar vocês. Eu tenho achado muito interessante como os spas têm se adaptado, por exemplo, para isso.
O do hotel Carillon, em Miami, foi todo projetado para não só você receber uma massagem, mas para que essas terapias e o banho, a temperatura, a luz estejam alinhadas ao nosso ritmo natural circadiano. Não, e tá dando tanto que falar que até a cerveja argentina Patagônia fez uma ativação sobre esse assunto em 2021 aqui no Brasil. Ele ofereceu uma experiência para pessoas que estavam com altos níveis de estresse. Se hospedarem numa região de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, que tem uma série de cabanas e tal. E a ideia justamente era ajudar eles a fortalecer o laço com o meio ambiente para entender melhor como que a relação deles com o tempo natural da natureza e aquele ambiente podia diminuir o estresse. Achei bem chique. E a gente adora esse assunto hospitais do futuro, né? Vamos Total. falar mais disso. Mas tem outra, porque tá tudo muito chiquérrimo, né, nessas ativações. Do spa de luxo em Miami para Bombardier, que é uma marca de jatinhos particulares. Eles criaram um modelo super high-tech e sustentável, uma aeronave que tem um sistema de iluminação interno baseado na ciência circadiana. Para quê? Você faça a sua viagem no seu jatinho sem sofrer tanto com o jet lag. Num lugar menos ostentação do que a Bombardier, tem o Jet Lag First Aid, que é um elixir da Alchemist Kitchen, uma das minhas lojas favoritas de Nova York, feito com ingredientes naturais e ervas para ajudar a reequilibrar esse ritmo circadiano e dar uma relaxada quando você fica exposto a variações de tempo brutais. Isso é muito dureza, não quando a gente está de férias, né, e pode descansar, mas quando precisa trabalhar muito, né? Total, tem até tarô, gente. A gente descobriu um que é desenhado pela Michelle Blade, que é uma artista americana, que chama The Circadian Tarot, e que funciona como um baralho normal de tarô, mas que ela sugere que seja lido de manhã, para você já entrar no clima e acertar seu reloginho. E cronobiologia tem tudo a ver com pele, tem tudo a ver como a nossa pele funciona, porque ela não funciona do mesmo jeito de manhã e à noite. Ao contrário, tem funções que só acontecem nos momentos certos. E as marcas de skincare começam a apresentar produtos ligados a esse tema. Então a gente tem, por exemplo, a Chronobiology Sleep Mask, que é de uma marca chamada Nobel Panacea. É uma máscara dessas de single dose, de dose única, para você aplicar antes de dormir. Vai acordar com o rosto lindo, refrescado. Ela é feita com uma formulação natural e que deseja ajudar a gente a ter mais sinergia com o biorritmo natural da pele e o que acontece durante a noite. Outro exemplo legal é a Circology Ultra Recovering and Stress Delaying Sleep Cream, da Dr. Irina Aries. Você gostou? Foi complexo, Perfeito, meu. Enfim. perfeito. Quase americana. Mas esse também é um creme para você usar na hora de dormir, que estimula reparos que normalmente acontecem durante o sono. Claro que os cremes noturnos se utilizam das funções noturnas que acontecem na nossa pele. Mas acho que quando a gente fala de tendência, é interessante observar como a nomenclatura tem sido inserida, por exemplo, no nome dos produtos, né? Vou citar mais 2 cases aqui. Então, a marca norte-americana Cicardia, interessante como você falou, né? A semântica a gente vai se acostumando, daqui a pouco vira um ácido hialurônico da vida que Sim. já entrou na boca do povo. E o Cicardia, ele tem uma coisa interessante, porque ela é baseada nos ritmos circadianos e ela tem para o rosto e para o corpo, né? E então, o que ela faz? Ela defende a pele durante o dia e estimula mecanismos internos de reparo durante o sono. Então, ela vai te ajudando a equilibrar justamente e reforçar isso caso o seu sono esteja meio de ponta cabeça. E vale também falar de ativo, né, gente? Então, Time Code é um ativo desenvolvido pela empresa francesa Cepic e está presente em muitos desses produtos que a gente mencionou aqui. Ele é um ativo molecular conhecido como a molécula da felicidade. Esse é menos nomenclatura e é mais linkado até a uma coisa emocional, assim, né? Exato. Então, ele ajuda a neutralizar o envelhecimento, inflamação, reforça a arquitetura da pele, melhora o sistema microvascular, tudo isso segundo os momentos do dia. E para além de produto de skincare, a gente também vê a quantidade de apps, gadgets e soluções tecnológicas para nos ajudar a estar mais conectados com os ritmos naturais, ainda que isso soe muito paradoxal, né? Porque a gente precisa o quê? Desligar o celular para voltar a viver no ritmo natural. Mas acho que, enfim, eles
a tecnologia pode ser uma coadjuvante interessante, né? É assim, não vai rolar voltar no tempo Não e vamos. viver no Não mato. vamos abandonar A o gente celular. Não vai ser Flintstone, acho legal, mas acho que não vai rolar, a gente tá mais pra Jetson. Então, a vida moderna tá aí também para nos ensinar e nos ajudar. Então, a gente tá vendo aí que a combinação de sabedorias ancestrais e novas ciências é o que tem gerado as inovações mais interessantes ultimamente, né? A gente pode falar do Solar Clock, que ajuda... É um aplicativo que ajuda a alinhar os nossos horários com os ritmos circadianos, porque, assim, em São Paulo tem gente que nem vê o sol direito dentro de casa, então isso é E as fundamental. fases do sol não são as mesmas durante o ano, né? Se a gente observar, sei lá, minha sala entra sol até um lugarzinho durante o verão, e esse lugar é um pouco menor durante o inverno. Então ele ajuda a regular as fases solares, assim, né? E falando de luz com gadgets, a gente também tem 2 exemplos interessantes. O Bios Sky Blue Circadian LED, que é uma lâmpada que usa a descoberta da NASA, e aqui não estou falando da Apenas. NASA zoando, é da NASA real, para atuar como um fotorreceptor não visual. Então, durante o dia, ele pode te ajudar a aumentar a atenção, aumentar o humor e o foco, e durante a noite cria uma atmosfera mais quentinha para ajudar a gente a produzir melatonina naturalmente, que precisa acontecer no escurinho, viu? Deixa eu contar. E tem uma outra lâmpada, a Sunrise Digital LED Alarm, que é um relógio que usa luzes e sons mais suaves para te ajudar a despertar, você não fica tão assustada. Luz é até trend no TikTok, né? Essas Sunrise Lamps viraram meio uma febre no aplicativo de você deixar a luz à noite um pouco mais quentinha e mais suave para ajudar a relaxar. Fica a dica, aquele alarme que parece uma sirene não faz Também bem pra não vai ninguém. funcionar. Porque o som é outra ferramenta que auxilia o bom funcionamento do ciclo circadiano e motivo pelo qual pessoas como nós que moramos em São Paulo estamos, ou grandes cidades pelo mundo, estamos nessa batalha, porque a gente vive, inclusive, não sei se vocês sabem, dizem até 30% de um som contínuo no fundo que a gente não percebe. E sabe uma coisa interessante que eu vi? Que várias pessoas estão hiper incomodadas com os sons da onde elas vivem, porque em alguns lugares os bairros ficaram mais silenciosos durante a pandemia, e aí quando voltou com tudo, voltou com obra, voltou com trânsito, e as pessoas estão se sentindo desambientadas mesmo. Faz total sentido. Eu já sou aquela pessoa que eu preciso parar o carro porque 2 garrafinhas batendo me enlouquecem. Então... E aí, falando dessa coisa de som com luz, é a Lumisonic Downlight da Zuma, que foi lançada em 2022, que combina a iluminação circadiana com áudio. E, na verdade, é um som invisível. Meio que nem esse que tira o nosso sossego. Pra dar sossego. Exato, mas ligado ao seu sossego, de fato. Acho que essas de produtos são legais, mas acho que o que mais nos impressionou durante a pesquisa e brainstorming pra gente pensar nesse episódio foram as arquitetônicas, né? Porque tem coisas experimentais muito interessantes sendo construídas ou projetadas no mundo, né? Exatamente. Em 2021, por exemplo, o estúdio de Singapura Ministry of Design projetou um escritório, uma sede do Citibank, na verdade, que tem uma luz toda pensada para acompanhar o movimento do sol. Então, ela vai mudando de tom ao longo do dia. Então, o que a gente fala de realmente trazer bem-estar para dentro do espaço de trabalho e, ao contrário, sair daquele frenesi de luz fria até meia-noite, onde está todo mundo frito e claramente não passa bem nem dorme bem depois. A gente falou que adora acompanhar inovações hospitalares, a gente já falou de algumas delas aqui, mas uma das que nos chamou a atenção na pesquisa foi o Hospital Royal Marsden, que fica em Londres. Em 2019, o arquiteto inglês A.B. Rogers participou da implementação de um anexo num centro de estudos de câncer, para defender um novo conceito de arquitetura, que é menos inóspito, que é menos frio, que é menos gelado, e pode estar ligado a essa ideia mais holística de cuidado com a saúde. E um dos pontos que ele destaca que serviram de inspiração para esse projeto foi olhar para os ritmos circadianos. E aí também trouxemos um exemplo aqui dos Emirados Árabes, que não é realidade, antes que vocês deem Google para procurar as nuvens circadianas por aí. É um projeto que foi idealizado em 2020, junto com a Expo Universal, pela MCAN, que é um estúdio arquitetônico de lá. E, na verdade, seriam nuvens que passeiam pela cidade para diminuir a temperatura dos espaços, criando sombra e também iluminando artificialmente segundo as cores do sol ao longo do dia, caso não tivesse sol no dia. Não, esse
Pensa. Imagina, Tipo, ia drones. resolver tantas coisas no mundo, né? Não, de verdade. Podia chover onde quisesse. Enfim. Bom, o que a gente consegue concluir dessa história é que pensar num ambiente urbano mais gentil, com os ritmos naturais, pode ter um impacto enorme sobre como a gente se sente, não só individualmente, porque é claro que talvez a gente possa escolher a luzinha da nossa casa, mas imagina o impacto que isso tem numa comunidade inteira, mesmo que não tenha exatamente esse repertório, né? Claro. Bom, gente, estamos aqui maravilhosamente confortáveis, vestindo Anselme nos estúdios do Iguatemi, nosso apoiador master, com pesquisa da Larissa Nara e do Felipe Stoffa, o roteiro da Katrina Carta Kovarik, a trilha do Alex Batista, as nossas artes são da Núbia Lima e toda essa produção é da Agência Arara e da Space House. Ativa a notificação que quinta-feira tem mais. E vai dormir na hora certa, desliga esse celular pra gente render melhor durante o dia. Até quinta. Tchau, Bela!